Olá, galera do nono ano. Hoje, revisão, República Velha e Primeira Guerra Mundial. É importante vocês verem o vídeo aí, fazer as anotações que julgarem interessante, importante. E qualquer dúvida, estamos aqui agora. Temos a nossa sala virtual aí, né? Vamos lá? Primeira República. Quando o Brasil tornou-se uma república, né? O Brasil era uma monarquia até 1889 e mudou o modelo, forma de governo para a república. Vamos ver o que contribuiu para o fim da a crise do império, né? E o fim da monarquia. Alguns fatores contribuíram para o enfraquecimento do governo monárquico no Brasil, né? A monarquia iniciou-se com a independência do Brasil em 1822. Tivemos o primeiro reinado, período regencial, e o segundo reinado. Em 1889, passamos para a forma de governo republicano. Alguns fatores, repito, contribuiu para o fim desse modelo de governo. Questão militar. O que foi essa questão militar? O Brasil participou da Guerra do Paraguai. Ganhou a guerra, né? Tivemos uma participação boa, honrosa lá, e os generais, os componentes do exército se fortaleceram, voltaram ao Brasil e começaram a reivindicar cargos e, por que não, governar o Brasil também, né? Criou já um atrito entre a monarquia e os componentes do exército. Então, questão militar, fortalecimento do exército após a Guerra do Paraguai. Questão religiosa. A Igreja Católica tinha muita influência, né, no governo, na sociedade, e o Dom Pedro II não aceitava mais a autoridade da Igreja, né? Isso aí se chamou a prática do padroado. Dom Pedro não aceitava a gerência, a ingerência, vamos dizer assim, da, das ordens papal, né, vindas do Papa, e nomeava bispos, padres, e se rompeu com a Igreja Católica, criou um atrito e também foi um problema que enfraqueceu também, um fator que enfraqueceu o governo monárquico também, o atrito com a Igreja Católica. Outra questão é a questão escravista, né? O mundo passava por transformações na sociedade, né? A escravidão acabando em todo o mundo, né? Influência iluminista, né? Filosofia iluminista chegando ao Brasil e trabalho assalariado, é, reflexo da Revolução Industrial, né? Então, enfim, o mundo em transformação aí. A escravidão já não se aceitava mais. Tanto é que o Brasil aboliu a escravidão em 1888, 5 de março de 1888. 1889, proclamou-se a República, um ano depois. A escravidão ela é um pilar, vamos dizer assim, de sociedades monárquicas, né? Governos totalitários que escravizam pessoas, etc. Então a questão abolicionista foi isso, forçar o fim da escravidão, enfraquecendo também o governo imperial que tinha o seu sustentáculo aí na sociedade escravocrata.
Proclamação da República em si. A proclamação da República Brasileira foi um movimento militar sem participação popular. Muitos historiadores consideram inclusive um golpe isso, né? Não houve a participação, teve cantos do Brasil que chegou essa mudança meses depois, né? Até porque o precário sistema de comunicação da época, né? Era tudo feito a cavalo, né? Era feito com emissários, então não tinha comunicação instantânea nem pensar como hoje, né? Então, e além do que foi realmente feito nos bastidores pela elite, principalmente por componentes do exército. A Primeira República, que foi de 1889 a 1894, teve dois marechal no governo, né? Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Esse período ficou denominado República da Espada. Espada, uma lembrança, né? Uma insígnia do exército, né? Lembra o exército. Então ficou conhecida como República da Espada. Ok. Leitura de imagem. Aqui tem um quadro emblemático aqui do Benedito Calixto. Isso aqui vocês vão ver sempre de agora em diante, no ensino médio, lá na faculdade, na universidade, se utiliza bastante essa imagem aí, que tem algumas questões que precisam ser analisadas aqui. A primeira, a mais flagrante aqui, né, é a não participação. Vocês percebam ali que tem muito pouco pessoas do povo, né, o exército, né, componentes da igreja, alguns ali, e nada mais. É isso aí, vocês se aprofundem nisso aí que é importante para vocês, tá? Faça uma pesquisa sobre a leitura, sobre o conteúdo, sobre o porquê que foi feito esse quadro, o contexto que foi feito, etc. Ok? A partir de 1891 se promulgou uma Constituição republicana, né? O Brasil tinha a sua primeira Constituição outorgada em 1824 por Dom Pedro I. Eu falei que agora foi promulgada em 1824, foi outorgada. A diferença, o que é outorgar, o que é promulgar? Outorgar é imposta. Dom Pedro I até chegou lá em 1824, né, voltando um pouco, chegou até a convocar uma Assembleia Constituinte, são deputados e senadores que elaboram uma Constituição e etc., mas acabou se indispondo e outorgou, fez do jeito que ele queria. Ok? A nossa Constituição de 1891, a primeira, foi promulgada. Vamos ver algumas características. Divisão do governo em 3 poderes. A Constituição anterior tinha 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário, o famoso poder moderador. Anotem, poder moderador. O que é isso? Ok, já estudamos. Eleição direta para a escolha do presidente. Como é que é feito a sucessão no regime anterior monárquico? De pai para filho, né? Aqui não, aqui a sociedade escolhe o presidente tem um prazo estabelecido para governar e etc. É uma das diferenças do regime monárquico. Eleição direta para escolha do presidente. Não podem votar analfabetos menores de 21 anos, mendigos, componentes do exército, não todos, né? Alguns componentes do exército, alguns religiosos, indígenas e mulheres. Então é uma Constituição ainda longe de ser democrática, né? Política e sociedade na velha república. Política do café com leite, já bastante estudada, eu acredito que a maioria deve saber.
é aquela famoso revezamento na presidência, praticada por políticos mineiros, que são criadores de gado, e paulista, plantadores de café. Coronelismo, grandes proprietários de terras que trabalhavam as bases em áreas rurais a favor do presidente. O coronelismo, essa palavra, o coronel, não tem nada de coronel do exército. É uma palavra vinda do povo, que atribui a um grande proprietário de terra esse, vamos dizer assim, esse nome, né? Pelo poder que ele tem como um coronel, pela influência que ele tem nas áreas rurais. Grandes proprietários de terra que trabalhavam as bases em áreas rurais a favor do presidente. Eu grifei base, o que é a base? É onde inicia, onde nas áreas rurais, pobres, né? Naquela época o voto era aberto, né? O que é voto aberto? Existia uma cédula. A pessoa preenchia a cédula e depositava numa urna. Então, os coronéis preenchiam antes e davam para os seus comandados para votarem nos políticos que ele acertava com o presidente, que era interesse deles. O presidente ele servia ao presidente da República, é o coronelismo, né? Voto de cabresto é a prática do coronelismo. O coronel força os seus comandados a votar nos políticos de sua confiança. Movimentos sociais, eu coloquei alguns aqui, isso aqui vocês têm que se aprofundar, né? Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Semana de Arte Moderna e Cangaço. Não dá para falar todos aqui, nós trabalhamos em sala, fizemos um trabalho, mas é importante que vocês se aprofundem, né? Guerra do Contestado especificamente aqui, relacionado com o nosso estado de Santa Catarina aqui, né? Primeira Guerra Mundial. Ok. Estupim da guerra. O que é estupim? O que incendiou, o que iniciou de imediato, né? Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Arquiduque é um cargo, né? Um duque, um super duque, vamos dizer assim, que ele austríaco. Ele comandava o Império Austro-Húngaro, que tinha muita influência na época, né? E esse assassinato acabou incendiando. Existia todo um contexto, né? Nós já vamos ver em seguida, né? Para começar a guerra, e esse assassinato acabou provocando a guerra em si. Motivações. Então, a motivações é justamente todo esse contexto, né? O que foi a gente, os especialistas, eu li Eric Hobsbawm, ele diz que o imperialismo é o principal, vamos dizer assim, o principal motivador para as duas guerras mundiais, que ele trabalha como conceito de uma só, inclusive. Então, um conceito bem, resumo aqui, né, bem pequeno: dominação de um país forte e poderoso, militarmente e economicamente, em relação aos outros países ou regiões. Em relação a outros países ou regiões. Qual é a finalidade? Buscar mercados, consumidores, matéria-prima, mão de obra, né? Enfim, implantar a sua política para ganhar dinheiro. E isso gerou uma disputa intensa entre os países, né? Reflexo aí do desenvolvimento industrial, que algumas décadas antes, provocado pela Revolução Industrial que está aí a todo vapor, aumentando a produção e desenvolvendo os países aí, né? Tem que buscar novos nichos de mercado. Política de alianças. Tá? Para o que é essa política de alianças? Coloquei até um mapa conceitualzinho aqui, né? Não sei se dá para enxergar bem, mas depois vocês podem até imprimir, né?
as duas partes que lutaram, né? Tríplice entende e tríplice aliança. Vou lutar contra o meu inimigo, eu vou fortalecer, vamos unir forças, vou me fortalecer, vou unir forças. Então foi os dois blocos, vamos dizer assim, tem os principais países ali. Na página 20, lá em cima, tem alguma coisa também lá, olhem na apostila, né? Que ajuda vocês a entender bastante isso aí. No desenrolar da guerra já, né? Duas táticas de guerra. Guerra em movimento e guerra de trincheiras. Guerra em movimento, como o próprio nome diz, você não fica parado. Você, de um dia para o outro, 2, 3 dias, 5 dias, vai avançando sobre o inimigo. Ok? 1914 a 1915. Guerra de trincheiras. Aqui já se fica mais estacionado. Dificilmente se avança, se muda. O que é? Trincheiras eram valas onde os soldados ficavam à espera do inimigo, protegidos por arame farpado e sacos de areia. Se é que dá para dizer que dá para se proteger com isso, né? Mas impedia, vamos dizer assim, um avanço do inimigo sobre você. Então essas pesquisem também, né, façam leitura, essas trincheiras, essas valas que eles mesmos cavavam, né? Era a vida deles ali, a vida, eles comiam, se alimentavam, faziam suas necessidades, morriam muitos ali e eram enterrados, então era um horror. As trincheiras se diz que foi um dos horrores da guerra. Tecnologias da guerra, isso aqui é importante, né, gente? Sempre em épocas de crise, nós estamos vivendo uma crise agora. Surgem muitas alternativas, até para se enfrentar essa crise, né? Crise, guerras, né? Em momentos de guerra ou crise surgem tecnologias, surgem estratégias, né? Para atender às necessidades imediatas das pessoas que sempre beneficiam as sociedades no futuro. Coloquei aqui algumas. Quem é que vai dizer a maravilha que é o avião hoje, né? Quantos aviões estão decolando agora, né? E pousando e decolando agora, beneficiando a sociedade. Técnica de preservação de alimentos, comunicação sem fio, submarino, armas químicas. Voltando aqui um pouquinho, avião, é importante fazer um comentário aqui, né? Que muitas tecnologias podem ser utilizadas para o bem ou para o mal, né? O avião, existe avião de guerra, navio existe navio de guerra, ok? Armas químicas, por exemplo. Armas químicas para matar, destruição em massa, né, de pessoas, né? Mas as técnicas, o domínio da química, né? Fertilizante, por exemplo, né? É um produto químico. Ele utilizado moderadamente, cientificamente, de forma, né, controlada, acaba produzindo alimentos, aumentando a produção dos alimentos, enfim, né? Tecnologias pode ser boa, as tecnologias, desde que bem utilizadas. A própria bomba atômica, né? Que teve o seu domínio, foi utilizada na Segunda Guerra Mundial. O domínio do átomo para a geração de energia é a geração mais limpa que existe, mas tem um risco muito grande, né, gente? E também dá para fazer armas nucleares, ok? Correção de exercícios. Aqui, peguem lá, é importante, vamos abrir aqui, ó, página 30, 31 e 32. Página 30. A questão 1 da página 30, seção hora do estudo. Ali está falando da política de alianças, já falamos, né? A questão 1 já está. Países
que se uniam para a cooperação militar, né, financeira, etc. Paz Armada. O que foi a paz Armada? O período anterior à guerra foi um período de paz, mas de grande tensão, né? Todo mundo ganhando dinheiro, foi um período chamado Bela Época, né? E já se avizinhava uma guerra, né? Hoje a gente vê, então, muita riqueza, muita fortuna, muitas invenções surgindo, então isso se configurou, se delineou uma guerra que todo mundo parece que achava que não tinha como evitar, vamos dizer assim. E os países começaram a se armar, ok? Paz armada. A próxima questão, essa situação, explique qual a razão para o fim, em 1915. Tá, aqui, ok. A guerra diminuiu, vamos dizer assim, a partir de 1915, diminuiu as batalhas eram mais espaçadas uma da outra, o confronto começou a diminuir um pouco. Por quê? Justamente pelas técnicas, pelas armas metralhadoras que começaram a surgir. Então, vamos dizer assim, a guerra passou a ser mais de defesa do que de ataque. Então a pergunta é justamente por que diminuiu a intensidade da guerra? Justamente pelas armas que começaram a surgir, que eram muito mortíferas, né? Depois nós temos na página 31, anotem a questão correta da questão 3, é a letra D de dado, ou de Dermival, pode ser também. O ano de 1917 marca vamos dizer assim, um desdobramento importante. Por quê? Os russos assinam o Tratado de Brest-Litov, retirando-se do conflito, e os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Entrada dos Estados Unidos na guerra. A questão número 4 desta mesma página, tem que ler ali, é bem completa, não tem como a gente ler aqui, mas leiam. E a questão correta é a letra C, ok? Página 5, Tratado de Versalhes. Por que ele é considerado um dos fatores que motivou a eclosão da Segunda Guerra Mundial? O Tratado de Versalhes foi uma série de sanções imposta pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial à Alemanha. Isso gerou um espírito de revanchismo dos alemães que não aceitavam, foi uma humilhação. Mas isso aliado ao surgimento da figura de Hitler, provocou a Segunda Guerra Mundial. Um dos fatores, né, gente? Questão 6, a gente também, vou passar somente a letra B aqui, e a 7, a letra E. Leiam também, que é muito longa para a gente passar aqui, fazer a correção aqui. Ok? É isso aí, gente. Uma boa sorte, um abraço e até a próxima.